Então os irmãos vão ler comigo esse texto. Eu vou fazer como muitas vezes faço na ceia do Senhor. Eu vou ler na minha versão e os irmãos vão repetir cada frase após lida, tá bom? Começo então, os irmãos repitam-na, por favor. Porque Davi, depois de servir a própria geração pela vontade de Deus, o coro desafinou. Eu sou o culpado, regente não está bom. Eu vou ler e vou fracionar a frase para nos ajudar, tá bom? Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu e foi posto junto a seus pais e sofreu deterioração. Queira Deus abençoar. Deixe a sua Bíblia na sua versão aberta, por favor. Esse texto, ele faz parte de um sermão que o apóstolo Paulo estava fazendo na sinagoga, na sua primeira viagem missionária, na sinagoga de Antioquia. O apóstolo está dando seu testemunho sobre a pessoa de Jesus, e ele está caminhando pela história de Israel, até que chega ao personagem Davi, o rei Davi, e então ele diz assim: porque na verdade, fala agora outra versão, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. O que o apóstolo Paulo está falando naquela sinagoga e para nós sobre Davi é muito importante. Davi foi designado para viver no seu tempo, servindo a sua própria geração. Nós também somos colocados por Deus na cidade de Teresópolis, ou na cidade onde nós vivemos, convivendo com pessoas, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos, para servir essas pessoas. Nós não fomos chamados para servir a geração anterior, mas mais do que isso, nem a nossa geração futura. É claro que o nosso viver deve deixar reflexo para a próxima geração. É claro que a nossa vida deve deixar alguns resultados que trarão benefícios para a próxima geração. Durante muito tempo, os evangélicos se depararam com a questão da bênção ou maldição hereditária. Você sabe que alguns assuntos entram e saem de moda na vida de evangélicos, né? E houve um tempo em que as pessoas ficaram discutindo bênção e maldição hereditária. Mas esse texto, ele me ajuda a ver que a maior bênção hereditária é quando com as nossas vidas nós abençoamos os nossos filhos e abençoamos os outros. Davi foi chamado para servir aquela geração, assim como eu fui chamado para servir a minha geração. E você é chamado para servir a sua geração. E Deus nos coloca na geografia com um povo de determinada cultura e língua para o servirmos aqui. E não adianta tentarmos nos esconder. Há um episódio do qual eu preguei ano passado,
que mostra o que Davi fez para servir a sua geração. Isso está registrado em 1 Crônicas 12, 32. Olha o que diz a Bíblia: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Davi estava montando a sua equipe governamental no reinado de Israel. Então ele começou a selecionar o seu ministério, o seu secretariado, homens de sua confiança. E ele então resolveu fazer uma contratação muito interessante dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer. Então contratou 200 desses homens. Você entendeu? Num decreto, Davi resolve contratar de uma penada só 200 moços da tribo de Issacar. Você já tinha ouvido falar na tribo de Issacar? Com certeza você já ouviu falar na tribo de Levi, na tribo de Judá, na tribo de Benjamim, mas Issacar é uma das tribos mais apagadas no cenário daqueles dias em Israel. Não há registro de grandes coisas na tribo de Issacar, mas ele, Davi, era da tribo de Judá, mas ele descobriu que havia um grupo de moços que sabia trabalhar, eu brinco sempre falando, sabia trabalhar com software, network, essas coisas todas, e então ele contratou esses moços. Quais as características deles? Eles sacavam, eles entendiam o tempo deles, eram capazes de ver a geração em que eles estavam inseridos, percebiam o que estava acontecendo na sociedade à sua volta. Muitas vezes esse é o problema das nossas igrejas. Nós não sabemos o que está acontecendo aí por fora, irmãos. Há pais que não sabem o que está acontecendo com os seus filhos no meio da semana. Os pais levam seus filhos para a escola e acham que está tudo muito seguro, está tudo muito bom. Mas eu vou dizer para os irmãos, há filhos arrepiando cabelos aí fora. E não é cabelo de relógio não, irmãos, tá? Há meninos, filhos de crentes, que se você souber o que eles andam fazendo, o que eles andam dizendo, você vai ficar arrepiado, papai, vai ficar mesmo. Sabe, a pancada que você vai receber será muito grande. E Davi, ele percebeu que ele precisava entender o que estava acontecendo com aquela geração. E aí diz Davi, eu quero esses meninos de Issacar aqui, bem pertinhos de mim, porque eu quero que eles me ajudem a entender a minha época. Eu quero servir essa geração aqui, então eu preciso dessa turma que é especializada nisso. Será que nós estamos conhecendo o tempo dos nossos filhos, por exemplo? Você sabe da competitividade do mercado, você sabe o anonimato, você sabe a despersonalização que sofrem, muitas vezes a solidão, a dor, o sofrimento deles. Eu tenho acompanhado alguns pais de adolescentes, pré-adolescentes, jovens, que estão assustados com o ambiente que eles andam por aí. Durante algum tempo, irmãos, conversando com famílias da igreja, eu disse, olha, melhor é você, se puder, matricular seu filho numa escola confessional, mesmo que ela não seja evangélica, porque a sociedade está tão ruim, e os níveis
valores de ensino estão tão ruins, que uma sociedade, que uma escola, mesmo que não seja evangélica, mas que seja cristã, pelo menos vai lutar por valores cristãos. E eu achava que com isso eu estava falando bem, mas ultimamente eu ando assustado o que anda acontecendo até mesmo dentro de escolas confessionais cristãs. O ensino, os valores que estão sendo cultivados ali, e muitas vezes você, papai, não sabe. Irmãos, eles estão convivendo cada vez mais cedo com a promiscuidade sexual, e muitas vezes os nossos filhos não sabem como lidar com ela. Há meninos lidando com homossexualismo sem serem homossexuais. E antigamente, você sabe, quando uma pessoa era homossexual, ela era discriminada. Tempos depois, quando uma pessoa era homossexual, ela era aceita. Agora, a homossexualidade é recomendada, irmãos. Então, há esse tipo de pressão na escola. Você sabia disso? Eu fui procurado por uma mãe que me disse que por sua filha não aceitar alguns padrões, ela está sendo colocada de lado na sua classe, porque ela não aceita alguns valores que estão sendo veiculados pelos alunos ali. Você sabia disso? Há pais que estão experimentando conflitos na sua alma, sem tempo para se interessar pelos conflitos dos seus filhos. E o pior, sem saberem o que fazer com os conflitos dos seus filhos. Davi serviu a sua geração e depois morreu. E a geração de hoje não é pior que a nossa, não. Nem a nossa foi menos complicada, irmãos. A minha angústia é perceber que desejamos que os nossos filhos sejam crentes, amem a Deus, sejam fiéis e íntegros, mas eles muitas vezes não estão vendo isso em nós. Queremos que eles frequentem a igreja, se engajem, amem a Deus, mas eles não estão vendo isso nos pais. Não estão vendo em nós o amor a Jesus, o amor à igreja, mas nós queremos que os nossos filhos sejam crentes. Se a sua fé chegar aos seus filhos, você já será uma pessoa vitoriosa. E o que os seus filhos estão vendo em sua casa é suficiente para eles quererem amar a Deus? Quererem servir a sua geração? Essa é uma questão que deve ser pensada, porque os nossos filhos vão ser um subproduto da nossa geração. E nós somos chamados a abençoar, mas muitas vezes desanimamos, muitas vezes frustramos, muitas vezes achamos que não há solução. Alguns de nós achamos que servir, orientar, abençoar é pura perda de tempo. E Jesus estava no seu tempo, olhando para a sua geração, e a Bíblia diz uma coisa extraordinária, que Jesus andava compadecido de sua geração, que parecia como ovelhas sem pastor. Ele tinha uma noção exata da situação da sua geração, e por isso a serviu. Aí eu vou no Salmo 127, que eu falo algumas vezes quando nós vamos dedicar crianças aqui. Salmo 127, 4, se você está lembrado, compara os nossos filhos com flechas na mão do valente, flechas na mão do guerreiro. E você sabe como funciona a flecha. Você a atira
e ela vai sempre na frente. Onde quer que você chegue, a flecha já chegou antes. Os nossos filhos são assim. Eles rapidamente aprendem, se desenvolvem e daqui a pouco eles estão fazendo melhor do que nós. Pegue uma tecnologia, por exemplo, um computador. Seu filho de 7, 10 anos deve ter mais habilidade do que você na internet e no celular. Fiquei espantado quando a minha neta de 1 ano e meio pegava o celular da mãe e fazia assim, procurando o que ela queria. 1 ano e meio, irmãos. Ela vai na frente, ela é flecha, irmãos. Está no ritmo da sua geração. Agora vou dar uma notícia ruim. Sabe qual é a notícia ruim? O seu filho vai à frente de você na sua apatia espiritual também. Vou repetir isso. O seu filho vai na sua frente na apatia espiritual. Quando ele vê a sua comodidade espiritual em casa, quando ele vê a sua falta de temor, quando ele vê o seu estilo de vida que não é coerente com aquilo que você diz crer, ele vai na frente também. Ele se adianta também, ele faz progressos muito maiores e muito mais rápidos. Ele se torna tão ou mais apático que você. A indolência espiritual também é aprendida como flecha. Aprende e aperfeiçoa rapidamente. A pergunta que não quer se calar é essa: seu filho vai subsistir espiritualmente? Nós precisamos servir esta geração e muito mais cuidar dos nossos filhos. E nós temos a obrigação de cuidar de muitos outros filhos também. E não é um encargo só meu, é encargo de todos nós aqui. E para isso nós temos que fazer leituras corretas. Nós temos que ter paixão de Deus por esta geração. Deus está nos convocando, irmãos, para servi-lo através dessa geração e influenciar essa geração, passar para essa geração valores de Deus. Nós não podemos transferir essa geração para a mão dos traficantes. Nós não podemos transferir essa geração para a mão de pedófilos. Não podemos transferir essa geração para a mão de políticos corruptos. Não podemos transferir os nossos filhos para as mãos de programas de TV que não têm quaisquer compromissos com as coisas de Deus. E esse texto também diz uma outra coisa, que nós somos transitórios. Olha o que o texto diz: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. A outra versão que lhe deteriorou-se, sofreu deterioração, adormeceu, morreu. E você também vai morrer. Você também vai passar. Nós podemos fazer plásticas, nós podemos colocar botox onde quisermos, mas isso não vai encobrir uma coisa inexorável. Vencido o nosso tempo, vencido o nosso prazo, vamos embora. Você pode estar turbinado com tração nas 4 rodas, mas vai passar. Ou você pode estar como eu, um tanto com pneu careca, tá? Mas porque eu tenho mais passado do que futuro, e eu não vou conseguir chegar aos 100. Mas Deus me chamou para servir a minha geração aqui.
E nós precisamos ter consciência da nossa transitoriedade. Eu vi um pastor, já contei essa história aqui, que disse que o seu sogro, também pastor, morreu com 81 anos de idade. Ele era pastor, teve uma vida muito bonita, muito respeitada, jubilou-se, e então foi para uma cidade e pediu ao pastor da igreja local, mesmo aposentado, se podia dar aula na escola dominical. O pastor disse: ótimo, eu gosto de visitar, posso ajudá-lo visitando. Pastor, ótimo, formou um grupo de homens para visitação. E ele comandava os homens naquela igreja na visitação e também dirigia uma reunião de oração. E no dia em que foi ao médico, o médico disse para ele que ele estava com uma saúde maravilhosa. Nesse dia ele sofreu um infarto e morreu. No dia da sua morte, cedo, ele tinha ido visitar um casal da igreja que estava se afastando do evangelho, deixando de vir à igreja, e o casal foi se afastando, se esfriando na fé. E quando aquele pastor começou a ver aquele casal se afastando, disse: vou visitá-lo, e foi visitá-lo. E o casal, quando soube que aquele pastor havia morrido no dia em que havia feito aquela visita à sua casa, exortando a voltar-se para Deus e para a igreja, aquele casal disse assim: se Deus mandou esse querido pastor no último dia dele aqui, a nossa casa, nos exortando para voltarmos para Deus, nós temos que voltar. Porque Deus incomodou aquele pastor para nos visitar. É que Deus queria mesmo que nós voltássemos, nós temos de voltar. E aquele genro, contando essa história do seu sogro, ainda acrescentou e disse o seguinte: um mês depois, eu encontrei um amigo desse meu sogro, e ele, homem, estava muito preocupado porque teve um sonho, e no sonho aquele pastor estava com a Bíblia na mão e indo para uma direção, e ele estava indo para outra direção. E aí ele se lembrou, acordou, se lembrou daquele sonho e começou a pensar: onde eu estava indo? Em direção oposta àquele pastor. Se eu estou andando em direção oposta àquele pastor, ele que teve uma vida bonita diante de Deus, eu tenho que voltar e andar no caminho que ele andava, porque aquele homem era um homem santo de Deus. E aquele genro estava dizendo para mim: aquele pastor, até morto, continuou pregando o evangelho. Queridos irmãos, enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar servindo esta geração. Nada melhor do que sermos agentes de Deus, nos tornando braços, pés e bocas do Senhor, servindo de todo o coração. O que nos impede de servirmos ao Senhor? Eu vou dar 3 coisas que estão nos impedindo de servirmos ao Senhor nesta geração. Em primeiro lugar, nós temos um senso. Muitas vezes nós acreditamos que o que fazemos não tem valor. É aquela ideia de que o evangelho não tem poder. É aquela ideia de que as pessoas não mudam. Num dos meus ministérios, um líder de jovens, que naquela época, eu estou ficando tão velho, que nós não chamamos mais líder de jovens, naquela época, líder de mocidade, lembra-se disso? Ah, tem uma turma aí que está lembrando. E ele estava muito desanimado. Então eu fui visitá-lo e perguntar por que ele estava tão parado. Falei: rapaz, você tem um potencial enorme, nós confiamos
Os jovens da igreja confiaram em você para liderar os jovens. E por que você está paradão aí, tão desanimado? E aí ele me disse o seguinte: pastor, eu não estou vendo resultado naquilo que eu faço. E então eu estou fazendo as coisas que faço para quê? Eu faço e não vejo nada acontecer. E muito interessante, irmãos. Tempos depois, ele estava ainda se afastando da igreja, e num domingo pela manhã, eu e um amigo fomos visitá-lo. E quando chegamos lá para visitá-lo, ele tinha casado, ele já estava há 1 ano casado, e ele sumiu da igreja, e nós fomos visitá-lo depois do culto da manhã, na nossa igreja. E quando eu chego lá, a esposa diz assim: ele está na cama, acordou cedo hoje, foi para o bar, bebeu, e chegou aqui completamente bêbado, e está na cama, no quarto, e não adianta vocês saírem. Anos depois, aquele homem completamente afastado do evangelho, ele bateu no consultório do meu irmão gêmeo. Ricardo, soube que sua mãe morreu. Só soube nessa semana, ela já morreu há uns 3 meses. Eu vim aqui lhe contar o que aconteceu com a minha vida. Eu me afastei de Deus, vivi completamente afastado de Deus. Entrei na bebedeira, tive um desgosto tão que eu falei: quero me matar, vou me suicidar, já sei o que eu vou fazer, vou para a Praça da Bandeira, vou subir a passarela da Praça da Bandeira, vou ficar esperando chegar um ônibus e vou me jogar na frente do ônibus. Tudo planejado, tudo arrumado, e ele foi lá, subiu, e quando chegou lá em cima, ele começou a se sentir arrepiado, como era difícil se jogar ali. E aí ele resolveu ir para o outro lado, e ele disse: daqui a pouco eu vou tomar coragem, vou me jogar. E voltou para o outro lado, e fez isso 2, 3, 4 vezes, até que foi para o lado em que ele olhou e vinha uma senhora caminhando com uma bolsa. E ele disse: Ricardo, era Dona Loeci, líder da escola bíblica dominical da nossa igreja. Eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que ela havia me ensinado na fé. Eu comecei a me lembrar da vida bonita dela. E Deus começou a falar no meu coração: você quer se suicidar? Você não se lembra do que aprendeu na palavra de Deus na igreja? Para com isso, volte-se para o Senhor. A sua mãe me pregou com a vida dela, e naquele dia eu resolvi voltar ao Senhor. Eu estou firme na fé, estou recuperando o meu tempo perdido. Eu tinha que voltar aqui para dizer isso para você. Irmãos, às vezes a gente pensa que o que fazemos não tem valor, mas as pessoas estão nos observando, inclusive os nossos filhos. Eu gosto muito quando você chega ao Salmo 90, versículo 17, é o final do Salmo, e aí Moisés diz assim: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. E por que Moisés está orando desse jeito? Ele está dizendo o que muitas vezes eu penso diante de Deus. E eu digo: Senhor, será o que eu estou fazendo é válido? E eu fico dizendo para Deus: será que o que eu estou fazendo não é algo que está sendo jogado aí para fora? E não poucas vezes eu oro dizendo: Senhor, que as minhas orações não se percam por aí, Senhor. Ah, irmãos, como eu clamo por isso. Deus, eu vou pregar,
valida a tua palavra no coração dessa gente que está me ouvindo, Senhor. Que hoje gente que está dormindo o sono da indolência seja despertada por tua palavra, Senhor. Confirma, Senhor, as obras das minhas mãos. E esse é o chamado de Deus para a minha vida. E essa também deve ser a pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida, Senhor? Valida a minha vida para que o nome do Senhor seja engrandecido através dela. E eu estou fazendo o que com a minha vida? Ó Senhor, se eu me acomodei num canto qualquer, achando que o que eu faço não tem valor, Senhor, me ajude a reformular isso na minha mente, no meu coração, para que eu não me esqueça de continuar te servindo nesta geração. Ah, irmãos, se nós pudermos ser incomodados pelo Espírito Santo para isso, nós vamos nos tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Segunda razão, porque muitas vezes paramos ou deixamos de servir ao Senhor na nossa geração. O que nos impede? Um sentimento de impotência diante das lutas que temos pela frente. Às vezes passamos por lutas difíceis de resolver. Eu vejo isso no apóstolo Paulo. Ele está enfrentando lutas, enfrentando dificuldades muito grandes no ministério. E aí ele chega a um ponto, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí quando ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, a gente vai lendo, querendo entender. A pergunta que ele faz: quem é suficiente para estas coisas? E ele faz essa pergunta, e a gente vai lendo o texto, e ele não a responde, e a gente vai lendo, querendo que ele nos dê uma resposta, e o apóstolo Paulo não encontra a resposta. Quem é suficiente para fazer a obra de Deus, para abençoar pessoas na obra de Deus? Quem é suficiente? Ele está fazendo essa pergunta, e ele não responde imediatamente. Até que em 2 Coríntios 3, 5 e 6, vem a resposta, e ele diz assim: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos vocacionou para o ministério da nova aliança. E o que Paulo diz é: a nossa suficiência vem do Senhor. Quando olhamos para a realidade lá fora, nossa sociedade, nós desanimamos. Quando olhamos para dentro de nós, desanimamos. Mas quando olhamos para a cruz, vemos então o poder de Deus para fazer uma revolução lá fora através do nosso testemunho. Irmãos, é o profeta Elias dizendo para Deus: eu fiquei só, eu estou cansado. E Deus respondendo: levanta, há 7.000 que não se dobraram a Baal. E depois, quando Elias está pensando que está aposentado, que não tinha mais nada para fazer, que chegar ao final da linha, Deus mostra a ele que ele tem ministério para ele em todos os lugares. E mandou até Elias, até lidar com o rei pagão da Síria, porque Deus tinha obras maiores para Elias fazer. O apóstolo Paulo chega a Corinto, uma cidade próspera, uma cidade mundana, e ele começa a encontrar dificuldades naquela cidade, perseguições, e Deus olha para ele e diz para ele: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Qual é a geração que você vai servir, meu irmão? Você está esperando para onde? Para quando você servir ao Senhor? Davi
serviu a sua geração e morreu. Você é chamado também por Deus para servir a sua geração, até que você seja chamado para receber a coroa da vida. Mas por que você está parado? Deus está chamando você para servir esta geração. Se você deixar o tempo passar, você vai ser que nem aquela pessoa que se levanta e a vida acabou.